Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém, irmãos? Eu me sinto muito honrado de estar com os irmãos aqui, neste dia em que nos fez o Senhor, né? Portanto, nós devemos nos alegrar nele e nos regozijar nele. Estamos gratos a Deus por esta tão rica oportunidade, estar com esta igreja, conhecendo esta igreja, pastoreada pelo meu amigo pastor Eliezer, qual nós temos uma grande admiração, conhecemos há alguns anos, né? De fato, tinha cabelo. Esses dias que eu fiquei sabendo, né, que eu vi, eu tomei um susto, né, irmão? Falei, será que é meu amigo mesmo? Eu tomei um susto. Mas aí eu disse, né, para ele disse que era melhor assim, mas eu vou dizer hoje, né, pastor? O senhor teve que derrubar a vaidade, não era muita vaidade naquele cabelo, não? Era um cabelo bonito, né? Pá, toda hora bagunçava com o vento. Nós trabalhávamos ali e admiramos muito o servo de Deus, sua seriedade com a obra do Senhor. E também estou feliz de trazer comigo, né, a oportunidade. Irmãos, é porque os irmãos ainda vão o conhecer. Pastor Saulo de Oliveira é um grande expositor da palavra de Deus, um grande pregador, um grande professor, né? Ele ministra em algumas escolas de teologia e para mim é uma honra. É difícil arrumar uma vaguinha na agenda desse servo de Deus e eu hoje praticamente o obriguei a vir comigo, né? Tendo um espaço, né? É sempre bom ter um companheiro conosco quando pode. Pastor Saulo é um grande amigo, Deus abençoe. A minha família não pôde estar comigo, gostaria muito que eles pudessem ter vindo, mas em detrimento de alguns compromissos, em razão de alguns compromissos da minha esposa e dos meus filhos, 2 filhos, Pedro e Natan, estão lá compromissados com a organização de apresentação de Natal, mesmo com algumas restrições, mas estão envolvidos. E hoje seria uma apresentação deles. Mas em uma outra oportunidade, nós estaremos aqui com toda a família. Trago um abraço da nossa igreja e do meu pastor, presidente da Assembleia de Deus em Lodial, né? Fica ali em São Gonçalo. E quando o pastor disse que quem sabe Deus não traz para cá, a minha oração é que Deus me traga para um lugar mais fresco e mais calmo. São Gonçalo está muito agitado ultimamente, né, Saulo? É muita agitação, né? Nós, às vezes, lá nos pegamos revendo o filme Matrix. De vez em quando tem que dar umas desviadas, que é uns traçantes que corta, né? E uns barulhos que a gente já sabe, os moradores já sabem o calibre das armas, em alguns bairros, quando está atirando, né? Quando ele falou para vir para Bom Jardim, eu disse, Senhor, que me dera hoje vir, né? Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, sem mais delongas, abra, por gentileza, livro do profeta Ageu, capítulo de número 3. Livro do profeta Ageu, melhor, capítulo de número 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Prometo ser sucinto esta noite, mas expor aquilo que o Espírito colocou em nosso coração. Capítulo 2, do profeta Ageu. Estaremos lendo alguns versículos, a partir do verso de número 3. Quem achou, diga amém. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vede agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, vós todo o povo da terra, diz o Senhor,
e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto em que Deus levanta o seu profeta Ageu, obrigado, irmão, para trazer a notícia aos líderes, como também ao povo que estava de volta à sua terra, pois há pouco tempo este grupo a quem Ageu fala, cerca de 50.000, estão em casa, estão na sua terra, estão de volta à sua pátria. E Esdras vai mencionar isso no seu livro, a partir do capítulo 3, mais precisamente, que o povo começa, assim que chega, assim que regressa, assim que retorna do cativeiro babilônico, aonde passaram cerca de 70 anos, ou quase 70 anos, quando eles regressam em 3 levas, e esta era a primeira das levas. E cerca de 50.000 pessoas chegam já com uma missão. E que missão era esta? Reconstruir a casa do Senhor, que havia sido destruída por Nabucodonosor. Reconstruir, reerguer, reedificar a casa do Senhor. Vieram dispostos a trabalhar para que isso se fizesse real nos seus dias, que esta missão fosse assim cumprida. Porém, a Bíblia vai nos relatar que, já no início desta obra, alguns problemas começaram a acontecer. E os problemas começam a acontecer entre os próprios que vieram nesta leva a fim de reconstruir a casa. Pois este grupo que chega à sua pátria, eles divergem em pensamento, eles se dividem em 2 grupos, e um grupo vem, e são os mais novos, que vêm com força, que vêm com determinação, que vêm com coragem para trabalhar, para dar o seu melhor, para aproveitar a oportunidade que Deus havia dado de retornarem ao seu lar ou ao lar dos seus pais e reerguerem o templo de adoração ao Deus Todo-Poderoso. O segundo grupo eram aqueles que testemunharam o templo na sua primeira glória. E que templo é este? Templo que Salomão havia erguido, trabalhado, e Deus o havia orientado, e ele erguer um templo suntuoso, belíssimo, com muito ouro, muitas coisas preciosas, mão de obra importada. Templo este que chama a atenção de toda a terra.
E agora este segundo grupo, quando observa já no início da obra, no início, quando eles começam a cavar os buracos para fincar ali as estacas, para colocar ali os fundamentos deste templo, para reerguê-lo, para reedificá-lo, este segundo grupo começa a observar que este templo que eles estão agora construindo, por conta já da sua fundação, eles percebem que não será igual ao templo de Salomão, ou o que Salomão havia erguido. Então, eles começam a chorar, começam a se angustiar, e tão tristes ficam que eles se assentam nas calçadas e choram. Só que a Bíblia diz, Esdras está dizendo que o primeiro grupo, os jovens, aqueles que estavam aproveitando a oportunidade, eles louvam ao Senhor, eles adoram ao Senhor, e eles fazem tanto barulho de adoração, de glória, de aleluia, de louvor, que não conseguem se perceber os choros daqueles que estão entristecidos. Aqui já nesta introdução eu tenho algo de Deus para lhe dizer nesta noite. Não, aleluia, se assente para chorar com os angustiados, mesmo em tempos difíceis. Se erga, se levanta e preste um louvor ao teu Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Se alegre, se regozije, mesmo que a situação seja desfavorável, porque o Senhor vai lhe revestir cada vez mais, o Senhor vai lhe dar graça e o Senhor vai te dar vitória. Estamos vivendo em tempos difíceis. Não é fácil andar de máscara, é fácil. É ruim demais. Vou confessar para os irmãos, se fosse bom, mas não é bom. Fica suado, incomoda. A gente não consegue ouvir direito, ainda mais quem fala enrolado, né, irmão? Já viu aquele irmão que você não consegue entender direito? Ele, sem máscara, você já tem dificuldade para entender, ainda mais com máscara. É difícil a comunicação, é incômodo, são tempos difíceis, mas é necessário, porque a gente precisa evitar o máximo para poder nos proteger e não pegarmos este vírus, né? Quem já pegou, ou pegar de novo. Eu, por exemplo, pastor Saulo, já pegamos, sofremos um pouquinho, mas, olha, irmãos, é difícil. São tempos trabalhosos, são tempos difíceis, sem contar o que tudo isso nos trouxe. É ou não é verdade? A escassez de emprego, parece que a coisa ficou um pouco bagunçada, e o que dá vontade mesmo de fazer, sabe o que é? É sentar muitas das vezes e chorar. Meu Deus, antes eu podia ir, agora não posso mais. Antes eu podia fazer, agora não posso mais. É muita restrição, e com tudo isso, muita gente precisa disso para sobreviver, e está passando necessidade, estão sofrendo, todos estão sofrendo, e a vontade que dá às vezes é de se angustiar, de chorar, de se lamentar. Mas eu percebo, falo isso pelo Espírito, eu percebo que o Senhor está nos dando uma nova oportunidade de erguer templo. Oh, aleluia! Alguém já entendeu isso aí? Deus está nos dando oportunidade de reerguer os templos dentro das nossas casas que foram destruídos pela internet, foram destruídos pelas modas, foram destruídos pelas coisas do mundo que adentraram a nossa casa e perderam-se o controle de muitas coisas. Deus está nos dando a oportunidade de reerguer templo, de adoração ao nome dEle. E eu fico pensando, a oportunidade que Deus está nos dando. Quantos lares que há muito tempo não faziam
o seu culto doméstico, e agora voltaram a fazer. São os templos que estão sendo reerguidos. A oportunidade que Deus está nos dando. Mas voltando à mensagem, estes grupos se dividiram. Um grupo chorava e o outro se alegrava. E aqueles que se alegravam eram em maior número, e a alegria tem maior força. E eles continuaram a obra. Porém, a seguir, os samaritanos, em conspiração, conseguem embargar a obra, e correndo aqui, a obra fica paralisada por 15 anos. Quantos anos? 15 anos. A obra foi paralisada. A casa de Deus não saiu da fundação. Aí Deus levanta Ageu, 15 anos, 16 anos depois. E Ageu é o porta-voz do Senhor para trazer a mensagem ao seu povo, aos seus líderes. E ele começa já dizendo o seguinte: esforça-te, pois, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Aí ele vai dizer: não é tempo ainda de ficarem vós em vossas casas. Aí ele usa o termo estucadas, ou seja, acabadas, bonitas, embelezadas. Ele vai dizer: não é tempo ainda de olharem para o embelezamento das suas casas, para os seus negócios, para a sua prosperidade, se a minha casa ainda não foi erguida. E ele continua dizendo, ele continua falando: subi ao monte, cortai madeira e recomecem a obra. Deus, ele dá um aperto no seu povo, porque eles haviam paralisado a obra, a missão tinha sido paralisada, e os anos vão se passando e eles vão se distanciando, se esquecendo do propósito, saindo do foco, e começam a focar nas suas casas, reconstruí-las, embelezá-las, e a tinta não ficou boa, troca de cor, e o ano passa para o outro, óleo enjoa, vai fazer mais uma outra coisa, e começam a trabalhar, e começam a tentar prosperar. Deus dos altos céus olha e diz o seguinte: vou chamar a atenção deste povo. E Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas de agir. Deus não precisa da ajuda de ninguém para ser Deus e fazer o que tem que fazer. Deus simplesmente faz o quê? Ele encerra o orvalho. Encerra, acabou o orvalho. Ele não permite que a chuva caia sobre a terra. Ele não traz prosperidade para o seu povo. E ele usa o seguinte termo: será que vocês não estão observando, meu povo, que o orvalho não cai mais sobre a terra? Ou seja, a agricultura não está dando certo, a colheita está minguada, vocês não estão prosperando. Aí ele usa um termo engraçado, interessante: vocês colocam um dinheiro no seu bolso e é como um saquetel furado, ou seja, bolso furado, a prosperidade foi embora, a bênção do Senhor se retirou. Oh, meu querido, eu entendo isso aqui perfeitamente. Para eu estar prosperando, para eu estar avançando, para eu estar progredindo, eu dependo da bênção do Senhor. Eu não sou autossuficiente, não sou mais inteligente do que o outro, nem, aleluia, tenho mais dinheiro do que o outro, por isso que eu consigo. Não, se não for a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, nós não vamos a lugar algum. Quantos querem e precisam da bênção do Senhor? O Senhor, pastor Elias, precisou fazer nada não, só cortou a chuva. Se nós analisarmos o texto, Deus só fez isso, ó, pum. E o povo dependia do fruto da terra, e não estava acontecendo, pastor Saulo.
E agora o povo está preocupado porque o dinheiro não dá. Alguém já passou por isso aqui, irmão? Eu já passei. O salário cai na conta. A gente leva 30 dias para lutar por esse salário. Ele cai na conta e não dura 10 minutos. Alguém já passou por isso? É conta de luz que vem cara, é conta de água, é escola das crianças, misericórdia. Está chegando a hora que Deus possa ter misericórdia de nós nesse ano, né, irmão? Eu tenho 2 lá. Olha, negócio é complicado. É tanta conta, é tanta despesa, o salário entra e ó, some. O povo estava vivendo algo parecido. O dinheiro não dava para nada, não sobrava para nada. Aí Deus está falando, tem um porquê. Porque deixaram de fazer aquilo que deveria, deixaram de fazer aquilo que eu determinei que fizesse. Aí o povo entende o chamado, entende a responsabilidade, e a Bíblia diz que eles começam a trabalhar. E o povo está trabalhando. E o capítulo 2 é algo que enche o meu coração, porque mesmo em meio a uma situação desfavorável, Deus se manifesta e faz promessa, irmão. Como é que é isso, pastor? Eles não obedeceram, sim, mas eles estão sem isso. Eles estão desfavorecidos no que tange a finança, estão empobrecidos, estão sem colheita. Aí o que o Senhor faz? No capítulo 2, se nós começarmos a leitura, você vai perceber que ele vai datar, ele vai dar ali uma data para o que Deus vai falar e quando Deus vai falar. E vai dizer, e vai datar assim, ó, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor. O que acontecia neste dia? O que acontecia neste mês? Uma das festas anuais de Jerusalém, que até hoje acontece, festa da colheita. Festa da colheita. O povo, mesmo em uma situação difícil, desfavorável, precisava promover esta festa. A colheita não estava boa. Deus havia cerrado o orvalho, mas agora o povo obedeceu e está trabalhando. Então não há dia melhor para fazer uma promessa, para trazer um bônus ao povo. Eu vou falar no último dia da festa. Aleluia. Oh, glória. Quantos creem que o nosso Deus é um Deus de promessa? Que diga glória a Deus. Oh, aleluia, eu sinto o Espírito aqui esta noite, e movido pelo Espírito Santo, eu vou lhe dar uma palavra. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, quem sabe, aleluia, você não tem produzido aquilo que precisa, vocês não têm tido aquilo que você precisa, a escassez chegou na tua tenda, mas eu tenho algo de Deus para lhe entregar esta noite. O Deus que faz promessa e cumpre, Ele está aqui esta noite, está dizendo: meu filho, minha filha, pode crer, o ano ainda não acabou, faltam poucos dias, mas Ele ainda tem uma palavra de vitória para a sua vida. Ele pode, aleluia, abalar o céu, abalar a terra e trazer o desejado para a tua mão. Quem recebe, diga glória a Deus. Escute, Ele faz promessa. Ele vai dizer o seguinte: olha só como é que Deus começa: quem entre vós pôde ver este templo? Qual templo? Que está sendo construído na sua primeira glória. O próprio Deus, pela boca do profeta, vai dizer: não é este como nada,
comparado com aquele. O Senhor está afirmando que o tempo de agora é diferente do tempo de antes. O próprio Deus está dizendo que Ele não é nada comparado com o outro na sua glória. E se você perceber aí o texto, a palavra glória está com letra minúscula, ou seja, uma glória terrena, suntuosidade, beleza. Aí alguns, com certeza, vão concordar assim: não é nada comparado com aquela. Aí ele vem começando a falar e fazer a promessa: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, e esforçai-vos todo o povo, e trabalhai, porque eu sou convosco. O tema desta mensagem é as glórias da casa de Deus. Repita comigo: as glórias da casa de Deus. Dentro deste texto, o Senhor vai demonstrar que Ele é presente e que a glória dEle está presente no meio da sua obra, na vida daqueles que o temem. Quantos recebem isso esta noite? Deus, Ele faz então uma primeira promessa: esforçai-vos, trabalhai, olha só, porque eu sou convosco. A primeira promessa de quem trabalha, de quem se esforça, de quem não arreda o pé da presença de Deus e daquilo que Ele determina, a primeira promessa é: Ele estará presente. Oh, glória! É muito forte isso. Eu estou convosco. Aí eu denomino como a presença da glória de Deus, ou a glória da presença de Deus. Um exemplo disso, Êxodo 3, Moisés, verso 12. Moisés viu a sarça. Todo mundo aqui conhece a história. Moisés viu a sarça e chamou muito a atenção de Moisés, porque a sarça, uma planta, ela pegava fogo e ela não se consumia. Isso chama a atenção de Moisés. Ele vai até onde está a sarça. Chegando ali, era a presença do próprio Deus. E o que é que Deus fala com Moisés? Tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Deus chama Moisés então para um bate-papo e começa a conversar com Moisés e vai dar algumas orientações a Moisés. Ele vai dar uma ordem a Moisés e Moisés vai falar com ele que como é que ele cumprirá esta ordem. Como é que Deus faz isso? Moisés, eu preciso que você vá até o Egito e vai falar com Faraó, vai libertar o meu povo das mãos de Faraó. Irmão, Moisés havia saído anos antes do Egito como um homicida, traidor, foi para o deserto e agora Deus está mandando ele voltar para falar com Faraó, para libertar o povo. Aí Moisés vai falar com o Senhor: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar diante de Faraó? O que é que eu vou fazer, Senhor? Como eu chegarei até ele? Aleluia. Sabe o que Deus fala com ele? O que Deus fala muitas das vezes conosco: Moisés, vai tranquilo, porque certamente a minha presença irá com você. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso da presença dEle. Aleluia. Tem gente que ainda treme na base, mas a presença de Deus, pastor Saulo, é a garantia de sucesso em qualquer empreitada. Oh, me ajude a pregar nesta noite. Diga para o seu irmão aí: se Deus mandou ir, fique certo, Ele vai com você.
A presença, a garantia da presença da glória de Deus. Mas no verso 14 de Êxodo 3, o Moisés, vai fazer uma outra pergunta. Que pergunta é essa? Senhor, tudo bem, eu vou, o Senhor está comigo, eu vou chegar lá, mas quando eu chegar perto do povo, do teu povo, o que eu vou dizer para eles? Sobre o nome de quem eu estou indo? Deus de quem? O Senhor já interrompe Moisés e diz: fica tranquilo, você vai chegar perante o povo e vai dizer o seguinte: o eu sou, o que sou, aleluia, foi quem te enviou. Oh glória! Sabe o que é isso, irmãos? É Deus afirmando para Moisés e afirmando posteriormente para o povo que a presença dele não iria só libertar, a presença dele iria libertar e ele iria estar junto em todos os momentos. A seguir a história nós veremos isso. Deus se fazia presente como, pastores? De manhã o calor estava escaldante, mas a presença de Deus vinha como nuvem, aleluia, e brisa para refrigerar o povo, para ninguém se queimar, para ninguém se desidratar. À noite o deserto esfriava e o frio mata no deserto, mas a presença de Deus, quando a gente tem a presença de Deus, a coluna de fogo para aquecer e para iluminar vai estar lá, e nós vamos seguir e não seremos assolados pelo frio. Ei, a presença de Deus é conosco até hoje. Quantos querem e primam pela presença do Senhor? Deixa eu ver sua mão levantada no sinal de aceitação. Aleluia! A presença de Deus está aqui. E ele vai continuar afirmando sobre a presença que faz a diferença. Isaías 41, no verso 10, o Senhor faz uma afirmativa pelo seu profeta, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou quem? O teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isso é promessa de Deus para nós, irmão. Isso é promessa de Deus para você. Ele te esforça, ou você se esforça, Ele te consola, Ele te garante o esforço e o sustento com a destra da justiça dEle. Agora escute, é algo tão forte a presença de Deus, que ela não nos abandona nunca. Não nos abandona nunca. Não é a presença dele que nos abandona, somos nós às vezes que nos afastamos. Olha o Senhor Jesus em Mateus, capítulo 28, verso 20. O que Jesus fala aos seus discípulos? Olha, está chegando a hora, mas eu vou garantir um negócio: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação de quê? Irmão, isso é muito dia, isso é todo dia, isso é toda hora. O Senhor está dizendo: não vou abandonar vocês. Pode vir pandemia, pode se levantar quem for contra a igreja do Senhor, contra os eleitos de Deus, Ele não nos abandonará. E o fato do Senhor não nos abandonar significa que as portas do inferno é que não prevalecem, mas a igreja do Senhor caminha, a igreja do Senhor cresce, a igreja do Senhor se fortalece. Deixa eu correr aqui. Segundo, a glória do Espírito do Senhor. Aonde é que eu tenho esta afirmação?
Quando nós lemos o versículo 5, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós. A presença do Espírito do Senhor, a glória desta presença. Tem muita gente desprezando esta presença. Tem muita gente entristecendo esta presença. Quantos lugares a gente chega, eu e o pastor Saulo, a gente às vezes anda em alguns lugares e presenciamos cada coisa, presenciamos cada situação que dá vontade de sair correndo. Não é verdade? Mas também chegamos em cada lugar que parece que a coisa vai para o céu direto. O céu fica, não sei se o céu desce ou se a igreja sobe, mas o fato é que nós devemos valorizar a glória da presença do Espírito de Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 44, verso 3, já vai prometer de novo. Vai dizer: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, e derramarei o meu Espírito sobre tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Ei, isso é algo muito bom. Por que estou dizendo isso? Porque se o meu irmão está sentindo, eu também vou sentir. Porque se o meu pai sentiu, eu também sentirei. Porque se eu sinto hoje, significa que o meu filho vai ter oportunidade também de sentir. Ei, é para todos. E Joel, ele vem completando dizendo: e há de ser que naqueles dias derramarei o quê? O meu Espírito sobre toda a carne. Você também é alvo da presença do Espírito Santo. Não menospreze o Espírito Santo, preze Ele, glorifique a Ele, chame por Ele, diga: tu és bem-vindo, Espírito Santo. Diga comigo, feche os seus olhos, já vou encerrando. Diga comigo: tu és bem-vindo, Espírito Santo. Diga mais uma vez: tu és bem-vindo, Espírito Santo. Diga mais uma vez: tu és bem-vindo, Espírito Santo. Oh, aleluia. Eu ia falar mais um tópico, mas eu vou encerrar por aqui com uma experiência que eu vivi dentro da minha casa. O pastor Saulo sabe disso. Eu, alguns meses atrás, pastor Eliezer, eu estava em casa e estava muito preocupado com meus filhos. Tenho um adolescente e um pré-adolescente. Tenho um de 15, tenho um de 11, que já se sente que tem 15. É complicado, é uma idade complicada. A gente precisa estar acompanhando de muito perto, né? A gente tem que se fazer espião, irmão, porque ele não pode saber muitas das vezes que a gente sabe que ele não quer que a gente saiba, e a gente tem que lidar com muito jeito, né? Porque a gente precisa ganhar os nossos filhos, estar com eles, ser amigos dele. E eu estava muito preocupado em casa, porque eu estou percebendo os meus filhos muito ligados a videogame, a internet, e começaram a falar uma fala diferente, um negócio, umas gírias diferentes. Os meus filhos sempre criados ali na presença de Deus, cantando. Os meus filhos sempre me acompanharam. O meu mais velho cantava comigo e começou a deixar. E às vezes a gente vai na correria do dia a dia, a gente vai passando o tempo, a gente não vai se dando conta que isso vai ficando mais latente e mais forte. Quando a gente vai ver, está num ponto que a gente precisa correr. E eu confesso aos irmãos que aquilo um dia o Espírito Santo me incomodou. E eu disse: eu vou falar com eles agora. E eles estão no quarto deles, videogame, sempre tem uma briguinha, um desentendimento. E eu cheguei, fui no meu escritório, peguei uma Bíblia, peguei outra Bíblia, peguei 3 Bíblias. E o que tem lá em casa é Bíblia. 3 Bíblias, peguei 2 harpas cristãs,
Peguei o violão e fui para o quarto deles. Olhei para o mais velho e falei: desliga o aparelho agora. Pai, mas está cuidando. Desliga agora. Então, desligou, ficou com a cara feia. Parecia que tinha chupado um limão azedo. E é assim mesmo. Vai dizer que não é não, que é assim mesmo. E pá, e o outro parou com o celular. E como é que é, pai? Me dá aqui o celular. Peguei o celular, desliguei o videogame, dei a Bíblia na mão de um, dei a Bíblia na mão do outro, dei uma harpa na mão de um, dei uma harpa na mão do outro. Falei: você vai cantar o hino 73, você vai abrir a Bíblia no Salmo 1. Vamos embora, e eu vou tocar, vocês vão cantar. Começa: mas eu não sei. Tu sabes sim. Vai. Pai, eu não sei. Começa a cantar. Quando o pai fala assim, que parece que vai engolir, né? Vai cantar. E pegou e começou a cantar, irmão. Ele lembrou rápido e começou a cantar. E começamos a louvar. Fomos louvando ao Senhor com o primeiro hino. Com o segundo hino, aí a cara feia já saiu. Porque eu também coloquei um louvor do Ministério de Louvor também, para ele não se sentir tão, né? São novinhos, né, irmão? E foi amaciando eles. Mandei o mais novinho ler o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, tal como será como árvore plantada junto ao ribeiro de água. E falou o salmo. Beleza. Aí eu levantei e disse: o que vocês entenderam sobre o que você leu? Eu entendi que não pode andar no conselho do ímpio, eu entendi que não pode escutar conversa fiada, tal. Eu falei: pois bem. E comecei a pregar para eles. Só que o Espírito Santo tinha algo para realizar aquela noite. E eu comecei a pregar para aqueles 2 meninos, como eu estou pregando aqui hoje, falando sobre a necessidade do ser humano ter a presença do Espírito Santo, a necessidade que nós temos de manter o Espírito Santo dentro e forte dentro de nós. Disse para eles: o Espírito Santo não pode andar triste conosco. Aí eu fui sentindo e pregando e falando e sentindo que o mais novo, com 11 anos, mexia na garganta. Assim, eu imaginei que ele estava com algum problema na garganta. E ele mexia, e eu fui pregando, fui falando, e eles só conseguiram me perguntar: o senhor conversa com o Espírito Santo? Eu falei: toda hora, toda madrugada eu estou clamando e conversando com ele, porque eu amo a presença dele. Eu falei para eles assim. A gente deve amar a presença do Espírito Santo. E muitas igrejas têm sido igrejas falidas, desculpe eu dizer assim, porque já não amam mais tanto a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes alguém pensa que a presença vai atrapalhar a razão. Ele não é assim não. É Ele quem comanda, é Ele quem domina, é Ele quem decide, é Ele quem orienta. Oh, aleluia. Eu preguei, já estou terminando. Eu preguei para eles, mas eu confesso que para mim, eu estava dando um sermão, para que eles pudessem acordar. Aí eu acabei de pregar para eles, falei para eles, para tomar vergonha, falei: agora vocês vão dobrar o joelho, e vocês vão orar, e vocês vão pedir perdão, e vão pedir para o Espírito Santo de Deus ficar feliz com vocês. Mas como é que a gente ora, pai? Ora assim, seja bem-vindo, Espírito Santo, faz morada aqui, Espírito Santo, entra dentro de mim, Espírito Santo. Ora assim, tá? Fechei a porta e fui dormir. Isso era umas 11 horas da noite. Deitei no meu quarto. Quando é mais ou menos 00:30, estou escutando um soluço, pastor. Estou escutando um soluço. Foi aumentando. Aí eu catuquei minha esposa assim, eu falei: eu acho que o Natan está chorando, porque a gente conhece até o choro do filho, qual é, né? Eu acho que o Natan está chorando. E ela: está chorando por quê? Vai lá ver o que está acontecendo. Aí eu
Levantei. Quando eu abri a porta, que eu entrei no quarto, irmão, o Natanzinho estava com o rosto no pó e estava chorando. Quando eu entrei, eu senti uma presença forte, mas ele estava chorando. O outro irmão dele estava dando glória a Deus, aleluia, mas não estava entendendo muito, porque o negócio era com o mais novo chorava. Irmão, eu fiquei um tempo, passei a mão na cabecinha dele, aí fui pegando ele assim, trouxe ele para o meu braço. Ele não queria vir, e eu trouxe ele com muita dificuldade, tentei acalmar, ele soluçava e chorava, e muito custo eu consegui arrancar algumas palavras dele. E sabe o que ele dizia para mim? Pai, é muito forte. Pai, é muito forte. Pai, deixa eu voltar de novo. Irmão, isso já era 2:30 da manhã, ia dando 3 horas da manhã, e Natan chorando, querendo a presença do Espírito Santo de Deus. Você pode ficar de pé comigo esta noite? Aleluia. Aleluia. Tinha mais um tópico aqui, mas eu não vou falar. Uma outra oportunidade. A glória da paz. Ageu, um profeta messiânico. Ele anuncia que a glória da paz vai pisar dentro daquele templo. O templo poderia ser não tão bonito quanto o primeiro, mas ele teria uma presença inigualável. Seria a presença do próprio Cristo. Mas nessa noite eu tenho algo aqui a dizer para vocês, sinto pelo Espírito. Vamos, aleluia, clamar pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Vamos fazer isso, irmão? Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Me permita, pastor, fazer isso. Eu já passo o microfone, mas o Espírito está me conduzindo a isso. Existem pessoas aqui que há muito tempo não são renovadas pelo Espírito. Existem pessoas aqui que precisam de um renovo. Existem pessoas aqui que precisam conhecer mais o Espírito Santo. Ele é amigo, ele é consolo, ele é fortalecimento. Ele é mediador, ele é teu consolador. Então vamos clamar agora. No seu clamor, clame pela presença dele, chame pela presença dele, diga: Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui na minha vida, na minha casa, neste templo que sou eu. Clame, Senhor, em nome de Jesus. A tua igreja está aqui reunida, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito, que é excelente, que é uma promessa, venha nos encher nesta noite, que possamos senti-lo como nunca sentimos antes, que possamos estar, Senhor, aleluia, vivendo uma nova realidade de vida com a presença do teu Espírito. Senhor, se existir alguma alma aqui angustiada, que o teu Espírito a console agora. Deus, se existe alguém aqui que precisa de um renovo nesta noite, renova pelo teu Espírito. Deus, que possamos cada vez mais, Senhor, estarmos íntimos da tua presença pelo teu Espírito. Deus, tem muita gente que perdeu esta intimidade, tem muita gente que já não consegue sequer mais orar, que não consegue sequer mais tirar um período para conversar com o teu Espírito. Que nesta noite o teu poder possa despedaçar todo jugo, Senhor, e trazer de volta as experiências com o teu Espírito. Para aquele que ainda não teve, promove agora experiências com o teu Espírito no profundo
ó Deus, e que possamos, Senhor, diferente ser, para fazer a diferença neste mundo tão perdido. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua bênção, eu peço a tua bênção para a tua igreja, no nome de Jesus. Você pode levantar a sua mão agora e dar o melhor glória que você trouxe, oh aleluia, dizer para o Espírito Santo que ele é importante. Diga para ele: tu és importante na minha vida, faz morada eternamente.